Muita gente já ouviu que eu fui ator quando eu era jovem, adolescente, início da vida adulta, e num determinado momento o trabalho de ator com o de fotógrafo até conviveram de certa maneira juntos. Mas uma coisa que não é muito falada ou que eu nunca falei é que a minha formação acadêmica, eu estudei artes plásticas, na verdade. Por que eu estou contando isso? Porque a história de hoje nos leva exatamente para esse ponto da minha vida, o meu contato com as artes plásticas. Eu recebi um convite da Mariana Brennan para fazer uma série de retratos dela de divulgação. Ela estava dirigindo, tinha dirigido um filme sobre o seu tio-avô, o grande artista plástico Francisco Brennan. Acertamos o trabalho, eu fiz as fotos dela, foi bacana e ela gostou muito da experiência, porque como eu, ela está sempre do outro lado da lente. Quando ela terminou de lançar o filme, na verdade, principalmente viajar por festivais, ela foi convidada pela revista Vogue para fazer uma matéria que juntava o filme, principalmente, e o trabalho do seu tio-avô, do Francisco Brennan. Então essa matéria foi marcada no ateliê do Francisco. E ela, como tinha fotografado comigo, me pediu, e pediu à Vogue, que eu fosse o fotógrafo dessa viagem e que eu fosse documentar e fazer os retratos desse encontro dela com o grande artista Francisco Brennan. E aí a gente volta ao meu passado como estudante de belas artes, porque eu sempre fui e continuo sendo fascinado pelos ambientes de trabalho dos artistas. Eu sou muito curioso pelos ateliês, pelos estúdios, pelos seus ambientes, o ambiente que o artista cria. E aí foi muito bacana isso, porque eu pude ir a Recife, conhecer toda a Fundação Francisco Brennan e principalmente conhecer o local que ele trabalha. Chegando lá, eu tinha que fazer alguns retratos do Francisco Brennan. Eu acabei para documentar muito do seu ateliê, do ambiente de trabalho, por conta da minha fascinação pelo espaço. E também retratos da Mariana e do Francisco com a Mariana. Foi fascinante conhecer o ateliê, as tintas que ele usava para pintar, ver os seus esboços, ver as polaroides que ele fazia para depois pintar os modelos, ver todo tipo de anotação, bagunça, organização, quadro inacabado e o melhor de tudo, que eu sempre falo, que é estar diante dele, poder ouvir suas histórias, poder fazer perguntas, ouvir um grande artista com mais de 80 anos, né? Isso foi incrível na época. Eu montei uma luz e resolvi fazer uma série de retratos bem clássicas do artistas no seu ateliê. Eu tenho fascinação pelos retratos, principalmente do Picasso. A memória que eu tenho de retrato do Picasso, sempre no seu ateliê, com os quadros, de camisa aberta, short. Eu tinha essa memória do artista no ambiente, no caos. E eu pedi para o Francisco para eu montar uma cena ali no meio do ateliê e colocá-lo num banco ali na frente de uma tela. Então, ajeitei apenas pequenos detalhes com a devida autorização e fiz um retrato bem clássico, assim, a maior parte preto e branco, dele sentado num banco, na frente de uma tela, com o seu material de trabalho, pincéis e etc. E fiz essa série ali. Depois fiz ele ali também com a Mariana e também fiz a Mariana naquele espaço. Trabalho encerrado, estamos saindo do ateliê e o ateliê fica dentro da fundação, que tem um parque incrível com esculturas gigantescas ao ar livre, um lugar muito bonito. Estávamos saindo do ateliê, entrando ali naquele parque e de repente ele veio andando assim, passou por mim e eu já tinha reparado que ele tinha uma bengala, mas eu não tinha tido ainda a imagem dele caminhando com a bengala. E aquilo me chamou muita atenção, a força da mão na bengala. Achei uma imagem muito forte. Fiquei fascinado pelaquela bengala, fiquei fascinado pelaquela imagem e não me contive e pedi, por favor, para o Brennan para ver se ele topava uma última foto. E fiz uma série de closes dele com a bengala, onde a bengala era o grande objeto de destaque das fotos. Inclusive tem algumas que tem foco na bengala e não tem nele, mas eu fiz uma variação de closes que eu gostei muito e tem muita força por conta do objeto. Quando eu fui editar o material para mandar, acabou que as fotos
fotos da bengala eram as minhas favoritas, eu editei algumas, mandei, foram publicadas. E depois de um tempo, a Mariana me liga e fala assim: Bispo, aquelas fotos que você fez da bengala, elas são incríveis, são lindas. Eu queria te fazer um pedido, eu quero usar uma delas no cartaz do filme. Quer dizer, como às vezes, mesmo estando num ambiente cheio de informações, com muito equipamento, com tempo para se pensar uma foto, o acaso grita, o acaso surge e é avassalador, e contra ele não tem como lutar. Acaba que a foto mais forte é uma foto que foi feita saindo do ateliê, caminhando, uma imagem que eu vi, a imagem se fez, né? Por conta desse trabalho, alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, se eu não me engano, a Mariana estava lançando todos os diários do Francisco Brenan por uma editora. Tem todos os escritos, todos os diários, mais de 60 anos de anotações do Brenan. E com isso, ela me contratou através da fundação, quer dizer, dessa vez eu fui contratado pela Fundação Francisco Brenan para fazer os retratos oficiais do Brenan para o lançamento do livro, para mandar para a imprensa, para mandar para patrocinador, para fazer banner de livraria, esse tipo de coisa. E volto eu pela segunda vez para ser recebido pelo Francisco Brenan no seu ateliê. Diante disso, eu comecei da maneira que eu sempre faço. Vou pela foto certa. Eu lembrava a foto que eu tinha feito, vou fazer uma foto parecida, só que dessa vez eu notei que tinha um elemento que eu não tinha reparado na primeira vez, que era uma cabeça de lobo. E eu entendi aquela cabeça porque eu sei que o Brenan tem uma série de quadros que chama Homenagem a Chapeuzinho Vermelho, e são pinturas sempre de figuras femininas com algum tipo de vestimenta ou chapéu vermelho, e um homem que tem um corpo humano, é um homem, mas que tem uma cabeça de lobo. E eu sei através de entrevistas, através de pesquisa que eu fiz, e o Brenan nunca negou que aquela figura com cabeça de lobo era ele, era a maneira que ele se via naquela série de quadros. Eu não sei se aquela cabeça também estava ali anos antes, passou despercebida, ou se só dessa vez ela estava dentro do ateliê. Tudo bem. E eu fiz os retratos dele, os primeiros retratos, uma foto mais aberta no ateliê e a cabeça ali no canto. Só que eu fiz uma coisa, eu pedi para botar um quadro atrás dele que tinha uma pintura dessa série da Chapeuzinho. Então a gente tinha ele, a cabeça num móvel, e atrás tinha uma tela com um homem em cabeça de lobo. Então eu respirei fundo e falei: Brenan, você podia apoiar na sua coxa a cabeça de lobo? Ele: claro! E pegou a cabeça, botou, e eu fiz uma série de fotos com a cabeça na coxa dele, apoiado, outras ele segurando na mão a cabeça de lobo, o ateliê e a pintura atrás dele dessa série. Eu não teria coragem de pedir para ele o que aconteceu depois. Num determinado momento, eu estava fotografando ele com a cabeça na coxa e ele simplesmente pegou a cabeça e começou a enfiar na cabeça. Eu fui tão pego de surpresa que vocês podem reparar que as primeiras fotos dessa série, elas estão absolutamente tremidas. Eu não tive capacidade de conseguir manter a câmera firme o suficiente e fotografar diante daquela cena tão inusitada que eu não estava esperando. E acaba que isso hoje em dia eu acho que dá uma bossa a essa série de retratos, porque você percebe que as fotos estão um pouco tremidas, que tem o movimento dele vestindo a cabeça, e de repente tem uma série de retratos dele já com a cabeça de lobo. E aí, pela primeira vez, eu não me lembro de ter visto outra imagem, eu vi o Brenan como nas suas telas. Era para esse episódio acabar na minha fala anterior, mas hoje, aqui, antes de gravar esse episódio, eu fiz, como sempre faço, uma pequena pesquisa sobre a personagem, e até para me lembrar em que ano eu fui fotografar, são 25 anos de carreira, eu não consigo lembrar todos os detalhes de cabeça. Só que no meio dessa pesquisa, eu, olhando imagens e telas do Brenan, eu descobri uma tela, um autorretrato jovem, com uma espécie de manto vermelho, e com os braços cruzados. E eu olhei isso hoje e falei: eu não tô acreditando nisso. Eu corri no meu arquivo, olhei o meu material e eu lembrava de ter uma foto dele de braços cruzados, igual com um manto vermelho. Quando eu estava fazendo a sessão de fotos do Brenan, em um determinado momento ele estava sentado numa cadeira com fundo branco e de braço cruzado, mas de camisa, normal, posando para foto. Eu não me lembro de onde saiu esse pano vermelho. Eu sei que num determinado momento ele me surge com um pano vermelho, joga em cima de si
Cruza os braços, eu devo ter feito uns 6 fotogramas disso. E é uma foto que ficou no meu arquivo. E hoje, eu pesquisando, eu achei esse autorretrato dele, que é exatamente com um pano vermelho e os braços cruzados da mesma forma. Então eu acredito que isso também, de alguma maneira, deve ser uma persona que ele usava, uma maneira que ele se via, e que ele deve ter repetido isso ao longo das décadas da vida dele. Isso é incrível, porque isso mostra a força da fotografia. Muitas vezes uma fotografia que no momento que você tira, no momento que você edita, ela passa batido por você, ela pode ganhar significados ou pode simplesmente ganhar luz, como esse retrato.